Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos aqueles que me acompanham neste momento. Será que Paulo nesta passagem está afirmando que teve um EQM ou alguma experiência extracorpórea? Atos capítulo 9, versículo 4. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. No caminho de Damasco foi onde o Senhor se revelou a ele pela primeira vez. E quando isto aconteceu, não tem nem como afirmar que ele teve uma experiência fora do corpo, porque ele teve sequelas no corpo, ele ficou cego. E os homens que estavam junto com ele ouviram barulho, mas não viram nada daquilo que ele viu. E quem foi Paulo antes do que aconteceu em Damasco? Filipenses 3, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Paulo era um fariseu. E em que um fariseu acreditava? Atos 23, versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Tanto a palavra espírito como a palavra alma são polissêmicas. Elas têm vários significados na Bíblia. Elas geram muita confusão. Mas espírito aqui, distinguido de anjo neste contexto, quer dizer que os fariseus, além da ressurreição, criam em vida consciente durante a morte. Criam na imortalidade da alma. Eles criam no seio de Abraão, que é uma adaptação dos contos pagãos. Por exemplo, Sócrates, 480 anos antes de Cristo, ensinava que na morte a alma ou o espírito do homem saía do corpo. E se fosse bom, ia para o céu. Se fosse mais ou menos, ia para o purgatório. E se fosse mal, ia para o Hades. E os judeus tiveram acesso a esta crença depois do cativeiro babilônico, quando uma enxurrada de livros apócrifos foram escritos. E alguns passaram a crer em Sheol como um mundo metafísico. A crença no seio de Abraão, que é descrita na parábola do rico e Lázaro, tem a ver com a influência grega que eles receberam. Estou aqui com a Enciclopédia Judaica Online. Olha só o que ela diz a respeito do tema imortalidade da alma. A crença de que a alma continua sua existência após a dissolução do corpo é uma questão de especulação filosófica ou teológica e não de fé simples, e é, portanto, em nenhuma parte expressamente ensinada na Sagrada Escritura. A crença na imortalidade da alma chegou aos judeus através do contato com o pensamento grego e principalmente através da filosofia de Platão, seu principal expoente. Isto aqui é o que diz a Enciclopédia Judaica, que não tem compromisso com nenhuma denominação ou religião, nem com o judaísmo moderno que há por aí, mas com a verdade histórica dos fatos. E está à disposição de quem quiser ver. Dicionário Ilustrado da Bíblia, página 791. A concepção hebraica do homem torna impossível qualquer ideia de vida no além que não seja uma restituição da vida do corpo. Isto era o que diferenciava o povo de Israel de todas as nações do mundo antigo. Hoje existe o judaísmo moderno, que, como os fariseus, crê em imortalidade da alma, reencarnação, purgatório, mas isso não representa a verdadeira fé judaica. Isso faz parte do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, versículo 6. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos não compreenderam aquilo que Jesus estava dizendo, mas ele explica. Versículo 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Doutrina dos fariseus foi um fermento que Paulo também teve que se guardar, que ele teve que renunciar. Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Atos 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos levantou-se, entrou na cidade
e no dia seguinte saiu com Bernabé para Derbe. O que alguns defendem? Que no momento do seu apedrejamento ele teve um desdobramento, uma quase morte, e nesta quase morte ele foi para o paraíso fora do corpo. A Bíblia fala de 12 ressurreições e nenhuma dessas ressurreições favorece a ideia de quase morte. Lázaro ficou 4 dias morto, ele não teve uma quase morte, ele morreu de fato, seu corpo cheirava mal, todos estavam chorando, inclusive o mestre. Será que ele estava fazendo teatro diante de Marta e Maria e diante daquela multidão de judeus? E ele, ao ressuscitá-lo, não mandou que ele descesse do céu, nem que subisse do seio de Abraão, que segundo os fariseus ficava no inferno, mas olhou firme para a sepultura e ordenou que ele viesse para fora. As pessoas falam em fenômeno Lázaro, mas quando Lázaro ressuscitou depois de 4 dias morto, ele não contou nenhuma novidade acerca de alguma viagem ao céu, ao inferno, ou que ele estava no seio de Abraão. E se os milagres de ressurreição na Bíblia não respaldam QMs, muito menos a visão celestial de Paulo. 2 Coríntios 11, 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Abismo aqui está relacionado a perigo em alto mar, não tem nada a ver com o inferno. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aqui ele faz um resumo do seu sofrimento e não diz nada acerca de ter passado por uma quase morte. 2 Coríntios 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Aqui ele cita uma tribulação que teve na Ásia, e o versículo 9 justifica o fato dele não crer na imortalidade da alma. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Em Atos 17, ele discute no Areópago, em Atenas, com filósofos gregos que criam justamente em imortalidade da alma, vida fora do corpo, vida consciente no Hades. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Paulo não estava anunciando a imortalidade da alma no Hades. Nestas coisas eles já acreditavam. Isso fazia parte da cultura deles. Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. A doutrina da ressurreição era como línguas estranhas para aqueles gregos que criam na imortalidade da alma. Como eu falei, Sócrates, cerca de 480 anos antes de Cristo, já anunciava a vida imortal das almas no céu, no purgatório, no Hades. E o Hades que Sócrates pregava é o mesmo inferno que se prega hoje. Mas o céu que Sócrates pregava não era o terceiro céu que nós cremos, mas o céu dos deuses do Olimpo, o céu dos deuses da mitologia grega. Só que Paulo anuncia para aqueles gregos o Deus verdadeiro. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Sabe por que a palavra da cruz é loucura para os gregos?
porque o Evangelho ensina que Jesus morreu pelo pecador. E a crença grega da imortalidade da alma se opõe radicalmente a isto. Por isso que é loucura. Para muitos, o que eu estou falando aqui é loucura. E muitos me escarnecem como aqueles gregos escarneciam de Paulo. Mas a ênfase de Paulo na ressurreição já deixa claro que ele não teve nenhuma experiência fora do corpo. E Paulo era apóstolo dos gentios. E a palavra gentio não significa gentil de gentileza. Gentio significa pagão. Paulo era apóstolo dos pagãos. Ele conhecia muito bem as crenças que predominavam entre eles. Imortalidade da alma, os deuses do Olimpo que reinavam no céu, o deus Hades que reinava no Hades e no centro da terra. Paulo falava grego, escreveu suas epístolas em grego. Ele foi quem mais escreveu, e nos seus escritos não há nenhum versículo que respalde a imortalidade da alma no Hades. Mas vemos ele no livro de Atos, diante de reis, anunciando o juízo vindouro e a ressurreição dos mortos. Atos 22, um texto usado para se falar da sua suposta experiência fora do corpo. Versículo 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Aqui aparece o termo arrebatado para fora de mim, onde muitos defendem que Paulo teve a tal experiência fora do corpo, só que no texto grego aparece a palavra êxtase. E Paulo teve uma êxtase, assim como Pedro teve uma êxtase em Atos 10. Só que Pedro teve uma visão simbólica. E Paulo teve uma revelação. O Senhor abriu os olhos dele para que ele o visse, assim como ele viu no caminho de Damasco. Só que desta vez, além dele não ficar cego como a revelação de Damasco, também ele não se viu fora do corpo, assim como a revelação de Damasco. Arrebatado em espírito, arrebatamento de sentidos, arrebatado para fora de mim, são traduções tendenciosas do texto grego para dar apoio a falsos ensinos. E se você baseia sua fé em cima de versículos adulterados, sua fé é adulterada. No próximo vídeo, eu começo a falar sobre a visão celestial do apóstolo Paulo. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.